Olá, você está ouvindo o podcast Noites Gregas e por aqui nós chegamos finalmente a mais uma Hora do Oráculo. Senhoras e senhores, a gente teve uma semana de intenso trabalho para resolver uns probleminhas aqui no nosso site, lá onde a gente hospeda todo o conteúdo exclusivo do podcast. Por isso a demora para publicar esse episódio, então eu peço desculpas e agradeço a compreensão dos nossos apoiadores. Eu não sou um desenvolvedor, mas carrego, digamos, a ingênua coragem dos amadores aguerridos. E, sem pôr em risco a alcunha de fiel escudeiro, o Hermes aqui conseguiu restabelecer as comunicações do nosso modesto, mas eficiente sítio eletrônico. Então, com a casa em ordem, eu convido os apoiadores a acessarem a página, até porque lá agora tem uma aula nova do curso Mitologia na Arte, uma aula em que o professor Moreno narra e mostra, obras que retratam as cenas finais da Ilíada. Tem dois momentos muito tocantes, que são o adeus de Heitor à esposa e ao filho, e um outro momento que é uma cena muito forte, que é a súplica do pai de Heitor, o rei Príamo de Troia, para que o Aquiles devolvesse o corpo do filho para que ele pudesse fazer as cerimônias, que é um momento emocionante com retratos belíssimos. Se você não é o nosso apoiador e quiser espiar um trechinho da aula, eu publiquei o vídeo na nossa conta do YouTube, que é youtube.com/noitesgregas. Se gostar e quiser apoiar, tem um link aqui na descrição desse episódio. O link é o noitesgregas.com.br/apoiar. Lembrando que os apoiadores recebem, primeiro, o número do oráculo, pelo qual podem fazer perguntas. Segundo, tem acesso aos materiais exclusivos de todos os episódios. E terceiro, os que optam pela modalidade Deus têm acesso a todas as aulas do curso Mitologia da Arte publicadas até aqui. São todas as aulas, não apenas as últimas, tá? E, claro, não menos importante, na verdade, o mais importante, com esse apoio a gente mantém o podcast no ar e garante que problemas como esse do site sejam contornados o mais rápido possível. Bom, aproveitando que nós estamos na era Teseu, a historieta que o Moreno conta hoje é um mito de Zeus com Europa. Esse mito que traz a ideia da fundação do velho continente, ele tem também como figura marcante o touro. E esse animal tem uma relação com Creta, onde fica o Minotauro, que é o personagem morto pelo Teseu, que a gente vai ver no próximo episódio. E lá no fim dessa Hora do Oráculo, a gente responde a uma pergunta de uma apoiadora. A dúvida é sobre qual a língua os gregos e os troianos falavam entre si. Então tá bom, como diria a Déia Freitas, do excelente podcast Não Inviabilize, que eu adoro, vamos de história. O que nós vamos ver hoje vai explicar muita coisa para o assunto do Teseu e do Minotauro que nós estamos vendo nos episódios. É a ligação de Creta com a figura do touro. A figura do touro sempre foi muito cultuada na antiguidade. Várias civilizações viam no touro um animal simbólico da força, da coragem, e cultuavam touros, inclusive, específicos. O Egito tinha o famoso touro de Apis. Creta tinha touros por toda parte. Quem vai a Creta vai encontrar lá figuras, moedas, broches com a figura do touro. E havia também na ilha uma espécie de tourada recreativa, vamos dizer assim, que não se fazia com armas, nem se feria o touro, nem tinha capa, como a tourada espanhola, que era uma tourada atlética. Jovens, e há belíssimas representações disso, jovens, tanto homens quanto mulheres, defrontavam-se com o touro e, pelo que se vê, pelo que se imagina, instigavam o touro ao ataque. Quando o touro investia contra eles, eles saltavam atleticamente por cima do touro, às vezes até, como mostra algumas figuras, apoiando a mão no lombo do animal e passando por cima da cabeça dele. Então, essa presença quase obsessiva da figura do touro em Creta vai explicar também por que o Minotauro é de lá. Mas hoje nós vamos ver um mito fundador, não só de Creta, como fundador da nossa civilização, que é o mito de Zeus e a jovem virgem Europa, de onde vai sair o nome do continente, inclusive.
E vocês vão ver que há uma predestinação da ilha de Creta, do rei Minos, que vai ser o padrasto do Minotauro, da rainha Pasífae, que nós narramos no episódio, tem relações diretas com o touro. Há uma predestinação para essa figura, o animal que se torna um símbolo de uma civilização. Essa história, que é uma história importante para a nossa civilização, tanto que, afora o nome do continente, a figura dessa jovem virgem aparece na moeda de 2 euros da Grécia, é uma figura simbólica. Essa história é mais um dos amores de Zeus. Evidentemente, Zeus, naquela fase em que ele está povoando o mundo de heróis e de personagens, como ele mesmo disse, Europa vai entrar nesse rol, vai entrar na mesma lista daquelas Alcmena, que vai ser a mãe de Hércules, da Danae, que vai ser a mãe do Perseu, toda aquela lista que está bem explicada com imagens da arte no nosso curso de Mitologia na Arte. Nós temos lá um módulo bem extenso, aliás, dedicado aos amores de Zeus, que vão produzir efeitos importantes para a mitologia. Bom, essa história foi contada por vários autores. Móscos, Nono, são autores menores, Ovídio, que é um grande autor, e todos eles narram pedaços da história. É curioso. Uns narram o início, outros narram o meio, outros narram o fim. Então nós vamos reconstituir a história integralmente. Tem até um autor que todos vocês conhecem, quem acessa o nosso material exclusivo, o Luciano, irônico, que vai comentar também o incidente. O incidente é conhecido como Rapto de Europa. Europa é uma princesa fenícia. Os fenícios vão entrar em cena aqui, importantes, aliás. A princesa fenícia, uns dizem que é filha de Agenor, outros dizem que é filha de Fênix, que é o rei que deu nome ao povo fenício. E ela, no sono, é visitada por um sonho que a deixa muito perturbada. Até porque os sonhos eram vistos não como hoje, vestígios do passado ou mensagens do nosso inconsciente, eram vistos antes como anúncios do futuro. O sonho geralmente era uma previsão do que ia acontecer. Hoje, depois de Freud, realmente não se pode mais pensar assim. E ela é visitada por 2 mulheres, as duas muito aparência agradável, belíssimas, e uma chama-se Ásia, e a outra é uma estrangeira e representa a terra que fica logo ali. A terra que fica logo ali seria a terra que é limítrofe com a Ásia, que é a Europa. E as duas estão disputando a maternidade de Europa, da jovem. A que se chama Ásia, ela diz, não, tu és minha filha, tu nasceste aqui, eu te criei, eu cuidei de ti, é claro que tu é minha. E a outra, é muito carinhosa, abraça a jovem no sonho e diz, não, Zeus prometeu que ele te daria para mim, tu és a minha filha. E ela acorda e muito perturbada, porque ela acha que esse sonho tem algum significado, pronunciando alguma coisa. Ela acorda e não tira mais isso da cabeça, até porque ela se sentiu muito bem impressionada pela estrangeira. Em nenhum momento ela teve medo ou ficou assustada. Ela sente que essa estrangeira a acolheu com tanto carinho que ela não pode tirar da mente. Ela acorda então para um novo dia. E princesa, ela passava o tempo com as suas amigas ou brincando, elas brincavam, as virgens eram muito infantis, brincavam na beira do mar ou colhiam flores no campo. Isso vai aparecer tantos mitos, né? A jovem colhendo flores, como é o caso da Perséfone, lembra? Da filha da Deméter, que é levada exatamente nesse momento pelo Hades para o mundo dos mortos. Então ela está colhendo flores, está vivendo a natureza, quando lá de cima, no famoso lá de cima, Olimpo, Zeus, com seu olho especializado, fica encantado com a jovem. E no caso dele, ver já é desejar. Então ele chama o seu lugar-tenente, o seu mão direita, que é o Hermes, para esses assuntos, não é o nosso Hermes aqui, mas é o parecido, chama o Hermes e diz, olha aqui, tu vais descer e vais fazer o rebanho do rei, que pasta solto, não havia cerca naquela época, que pasta solto por ali, tu vais fazer o rebanho
se aproximar de onde estão essas jovens. Tu que és o encarregado de todos os rebanhos, que tu que tivesse desde o nascimento, quem conhece a tua história, um contato com o gado de Apolo, tu desces e conduzes a tropa em direção, lentamente, mansamente, em direção onde elas estão nesse momento, que é perto do mar. Quando a tropa chega lá, está pronto. Aí deixa comigo. E o Hermes, evidentemente, para ele isso é facílimo. Tem várias histórias dele lidando com as reses, com rebanhos. E ele faz o rebanho do Agenor, ou Fênix, como vocês quiserem, caminhar-se mansamente naquela velocidade, quem já viu, do gado que pasta. Ele come, levanta os olhos, vê a paisagem, para ele não é nada, e continua pastando. Tem até uma expressão muito bonita em português, uma cara de boi olhando o palácio. O boi está pastando, levanta os olhos, está o Taj Mahal lá, por exemplo, belíssimo. Ele olha para o Taj Mahal e volta para pastar a sua grama. Aquilo não diz nada para ele. Então, os boizinhos do Agenor vão em direção a onde estão as jovens, e as jovens estão acostumadas ao rebanho, não há animais ferozes. É o momento que Zeus escolhe para agir. Ele é o mestre das transformações, das conquistas amorosas dele, ele sempre está transformado. Quem lembra da história de Semele, a mãe de Dionysos, ela foi a única que viu Zeus sem estar transformado e incendiou, pegou fogo, porque ninguém pode se aproximar de Zeus, ou nenhum mortal pode se aproximar de Zeus na sua imagem divina. Então ele já usou todos os subterfúgios, e nesse caso, daí a ideia do rebanho, ele se transforma num touro. Não um touro desse, como diz o Ovídio, desses touros que puxam o arado, ou que puxam carros de carga, de lenha. Não um desses touros cansados, ou um touro suado, não. É um touro nos trinques, como dizia a minha avó. Belíssimo. Ele é de uma alvura como a neve que não foi ainda pisada. Ele tem, em vez de chifres ameaçadores, tem pequenos cornos, pequenos, polidos, quase da cor da pérola. Ele desprende um aroma maravilhoso em volta dele, quase como se fosse um almíscar, como tem os bois almiscarados, com o qual se faz perfume. Ele é uma joia da natureza. E esse, que é o Zeus, evidentemente, malandramente, vai num passito leve, se misturando com o rebanho. Então não chama atenção de longe, porque é mais um animal no rebanho. Só que ele vem se aproximando, quase como se fosse um animal de estimação. E chega perto onde estão as moças e chama, evidentemente, a atenção de Europa, quem ele quer chamar a atenção. E ele se aproxima e ela chega a dizer, ele parece até humano, só faltava falar. Claro, ela está percebendo que no olhar daquele touro existe uma presença humana, que no caso é o Zeus. Ela não percebe ainda o desejo dele no olhar. Ele se aproxima tanto que lambe o pescoço. Essa história é contada por todos os que contaram de uma forma que ressalta o erotismo da ideia, até para aliviar a possibilidade quase monstruosa de um touro ter relações com uma virgem. Ele vai dar um jeito nisso, não se preocupe que Zeus, nisso ele é realmente perito. Ele lambe o pescoço da Europa, que se arrepia. Ela brinca com ele, ela colhe flores e oferece para ele comer, e ele come delicadamente, ou seja, ele está na casa da namorada, ele tem que comer educadamente, e ele então bufa e dá um mugido baixo sempre quando ela se aproxima, quase como um gato que ronrona, e ela passa a mão para coçar a cabeça dele, e ela não sabe que está coçando, na verdade, a cabeça de um homem terrivelmente enamorado por ela, e eles estão quase assim num flerte. Ela está achando o máximo um animal daquele porte, daquele poder, assim, submetido a ela. Ele se ajoelha para ela não ficar tão alto, para poder ficar perto dela. E assim eles estão nesse tique-tique, ele cheio de intenções e ela
uma jovem inexperiente achando maravilha um animal daquele tamanho se comportando como um cachorrinho. Não como um poodle, é claro, que seria terrível, mas como um cachorrinho. Ela chama as amigas, venham ver, olhem aqui. Então se juntam aquelas moças, elas põem guirlandas de flores nos chifres do Zeus, vou chamar de Zeus de uma vez, nos chifres de Zeus, elas brincam, elas correm, dão em volta, fazem aquela brincadeira toda e ele ali só esperando a chance. Finalmente ele abaixa a cabeça até o solo, convidando-a, como se estivesse convidando a Europa para subir no lombo dele. E ela diz, olha, vamos várias aqui, vamos fazer como se fosse um navio. Ele é muito grande, todas nós podemos sentar aqui. E eu tenho certeza que ele não vai fazer mal para nós. Olhem o olhar dele, olhem o jeito dele. Esse é um touro especial, mal sabe ela. Qual é o recheio desse touro? Ela sobe e as outras ficam meio receosas, mas estão meio hesitantes e não tem muito tempo para pensar porque ele levanta. Ele é alto, é um touro alto, levanta com a Europa em cima e vai se aproximando lentamente, sem pressa, em direção à água. E ela está dando um passeio de touro, pensa. E quando ele chega na água, perto das ondas do mar, as ondinhas, ele acelera e entra, assumindo a direção de onde fica Creta. Embora Creta fique longe, mas vai em direção a Creta. A Europa se assusta, porque não sabe como dominá-lo, não tem como pará-lo, se volta para trás e aqui se fixa, e vários desses autores falam nisso, se fixa uma imagem literária que vai ser usada por todos os que representam a cena, que não são poucos. Quem nós vimos lá na Mitologia na Arte, tem várias representações e todas muito semelhantes. A explicação é muito simples, não é que uns viram a obra dos outros, é porque tanto o Ovídio, quanto o Moscos, quanto o Nono dizem que ela se agarra num dos chifres para não cair, não tem sela, né? E com a outra mão ela cuida o vestido, porque o vestido começa a esvoaçar. Então essa imagem dela olhando para trás, para as amigas que vão desaparecendo aos poucos, porque ela vai se afastando, as amigas não sabem o que fazer, e nem ela também não sabe o que fazer, embora não se sinta totalmente aterrorizada, ela só está perplexa. Onde é que vai esse animal? Ele caminha sobre as águas. E ela então, essa figura dela agarrada num dos chifres e olhando para trás com os cabelos esvoaçantes, isso é a própria imagem que está na moeda de 2 euros. Foi muito representada nas cerâmicas e pelos pintores. Claro que hoje há versões modernas, que já tem outras interpretações, mas essa imagem foi fixada literariamente. É impressionante como a literatura pautou os ceramistas e os pintores da época. Quem descreve bem o que acontece agora é o Luciano. O Luciano, ele faz um daqueles diálogos dele, nesse é da série, tem os diálogos dos mortos, tem os diálogos dos deuses, e essa série é o Diálogos Marinhos. Ele faz um diálogo entre 2 ventos, o Zéfiro e o Bóreas, se não me engano, ou o Noto, os ventos na Grécia tinham um nome, e são deuses. Então um dos ventos, é o Zéfiro, está dizendo, pá, tu nem sabe o cortejo que eu vi passar ontem. O Luciano não respeita nada, né? O Luciano era um sujeito cético, irônico, e que o que ele escreve sobre mitologia é sempre muito divertido. E o outro pergunta, o que foi? Eu estava ocupado, não pude assistir, o que foi? Pois passou um touro com uma jovem em cima, aí ele escreve também, agarrada num dos chifres, com cabelo esvoaçante, e em volta o mar começou a se acalmar. E eu vejo passar o Poseidon no carro dele, com a esposa dele, a Anfritite, abrindo caminho, claro que abrindo caminho por irmão, que é para Zeus, e as nereidas nuas aparecem nadando em volta, e os tritões tocam os seus búzios, aquela concha que eles sopram, e o touro respondia alegremente, e os peixes pulam, e os golfinhos cantam, e as andorinhas passam, era assim um cortejo trondoso. E a moça, ela cuidava de vez em quando para não afundar, molhar a barra do vestido, porque ela estava cuidando disso. E o touro, às vezes, fingia que ia mergulhar, baixava a cabeça e ela se agarrava mais no pescoço dele, parece que ele estava fazendo aquilo de propósito, e eles vão em direção a Creta. Aí o outro diz, puxa, eu não estava aqui quando isso aconteceu. Quer dizer, a partir daí nós temos a descrição do desfile. Sem parar, ele vai no seu ritmo,
avançando ou até desaparecer qualquer sinal de terra, e ela então não sabe o quem é, o que está acontecendo, e só trata de ficar ali se segurando, curiosa e assustada, ao mesmo tempo, evidente, saber onde ia terminar essa viagem louca. Ela não tem a menor ideia para onde está indo, até porque, certamente, ela não conhecia o mapa do Mediterrâneo. Mas se aproxima de uma terra, que é Creta, que é o lugar onde Zeus foi criado, segundo uma das versões, ali que ele foi criado antes de assumir o poder do Olimpo. Em Creta se visita uma caverna, a caverna do Monte Dictys, onde Zeus teria nascido. É claro que, evidente, o mito colocou ali, e é possível, a caverna é espantosa, imensa, não tem fundo, é uma descida assim de horas para descer até o fundo da caverna. Então, na verdade, Zeus estaria levando-a para o seu local de criação, o local onde ele foi, inclusive, adolescente. Quando ele chega em terra firme, ele muda a aparência, deixa de ser touro e aparece como um jovem, um belo jovem. Não como Zeus, vejam de novo, não como Zeus, com todo o aparato, com os raios, né, com a armadura brilhante. Ele se transforma num jovem e diz: eu te trouxe aqui, tu vais ser a minha mulher. E aí a Europa se dá conta do que vai acontecer, fica ruborizada, né, e lembra do sonho dela. Aquele sonho, a estrangeira tinha dito, Zeus prometeu que ia te dar de presente para mim. Então alguma coisa estava relacionada aqui. O texto é do Nono. Nono é um autor meio fora da casinha, que escreveu a Dionisíaca, que é um livro imenso, cheio de coisas misturadas. Ele já é um pouco tardio, ele é depois de Cristo até. Mas ele tem uma imaginação feérica, mistura muita coisa, tanto que ele não pode ser muito levado a sério quando ele inventa algumas coisas. Mas ele é um sujeito que escreve muito bem, então ele descreve o que acontece quando chegam lá. Eu vou ler aqui um pequeno parágrafo. Mas Zeus abandona sua forma de touro e, na aparência de um belo jovem, ei-lo correndo em volta da Virgem intocada. Ele a acaricia. Começa a desfazer a faixa que cinge o peito da donzela, tocando como se por acidente os contornos arredondados de seus seios firmes. E roça seus lábios com leve beijo. Então, em silêncio, rompendo o cinto da virgindade, isso era toda mulher usava, toda jovem, rompendo o cinto da virgindade, colhe o fruto ainda verde dos amores de Afrodite. Então, assim, Zeus, isso responde, aliás, a uma pergunta que muita gente fazia. Zeus, quando se metamorfoseia, ele possui as suas queridas, as suas escolhidas, na forma em que ele estava. O único caso que a gente conhece em que isso aconteceu é Leda e o cisne. Na figura do cisne, ele vai ter relações com a Leda. Nos outros, ele se transforma nele ou num jovem, em ser humano. A própria Hera foi conquistada assim. A Hera era difícil, não queria conversa com Zeus, e Zeus, depois de todas as tentativas, ele se transforma num pequeno pássaro, um cuco. E num dia de inverno, frio, talvez até com geada, na estrada, ela vem andando e ele aparece na frente dela com a asinha arrastando no chão, uma perninha como se estivesse ferida, com aquele olhar, eu já mencionei aqui, do gato do Shrek. E ela então fica evidentemente condoída daquele bichinho, vê que ele está enregelado, pega-o na concha das mãos, leva-o ao seio para aquecê-lo e aí ele vira Zeus. É aí que ele passa a ser o marido de Hera. Então, a cena é mantida dentro dessa elegância. Ele vira um belo jovem e, como tal, ele vai possuir a Europa. E, evidentemente, sendo Zeus, ela já sai grávida. Ela vai dar 3 filhos. Só que antes de nascerem esses meninos, são 3 meninos, ele a não abandona, ele a transfere para o rei de Creta. É uma coisa estranha, ele passa a esposa, não esposa, mas poderia ter sido, para o rei Asterion. E o rei Asterion não tem filhos e assume os 3 como filhos seus, né? Vai ganhar uma esposa já com 3 filhos. E esses filhos são Minos, talvez um dos personagens mais variados da mitologia, que aparece em várias
situações, inclusive o Minotauro, daí o Minotauro é o touro de Minos, Radamantes e Sarpedon. Minos e Radamantes, nós já falamos neles lá no mundo dos mortos, porque eles, depois de mortos, se tornam juízes. São os juízes, junto com Eco, os 3 juízes que determinam o destino, o local para onde vão as almas mortas. Então ele nasce aqui. Assim é o nascimento de Minos, que é ligado à ideia de um touro, que está ligado à ideia de Creta. Nós estamos fechando aqui uma espécie de paradigma. Minos vai se tornar depois o rei, e vai ser, quase repetindo o que aconteceu com o seu padrasto, ele vai ser padrasto do Minotauro, que não é filho dele, mas é filho da rainha, como nós vimos no episódio. E a Pasífae, a rainha, ao se apaixonar pelo touro, está fazendo quase que uma reedição do que fez a Europa. Então a Europa produz para a mitologia, principalmente esse personagem, o Minos, e passa a ser também um nome com que vão conhecer aquela terra que fica logo ali, da Ásia, a Europa. Então dizem os mitólogos e os que sabem analisar essas coisas que esse mito representaria o inconsciente coletivo que dizia que a cultura tinha vindo da Ásia, tinha ido do Oriente para o Ocidente, porque dos fenícios é que veio o alfabeto, e o alfabeto com todas as consequências que teve. Então esse mito seria uma espécie de mito coletivo de um povo que com isso estava reconhecendo, ou não estava, mas inconscientemente expressando, que tinha essa ideia da sua origem, que a nossa civilização, a civilização ocidental, veio da Ásia. A pergunta que o Moreno responde hoje é da Clara, do Rio de Janeiro. Ela mandou pelo WhatsApp, mandou em texto, enfim, podia ter mandado áudio, você pode mandar o áudio para que a gente possa colocar a sua voz aqui no podcast. Mas enfim, ela escreveu o seguinte, a dúvida dela. Eu e o meu marido, Lucas, estamos agora acompanhando a saga de Troia, olha só, do curso Mitologia na Arte, e ele veio com uma dúvida que achamos que valia a pergunta. Em qual língua se comunicavam os gregos e os troianos entre si? Há vários episódios sobre conversas e negociações entre os dois povos, então deveria haver uma língua em comum. Qual era, professor? Fala-se disso em algum lugar? Será que os troianos falavam grego? Prezada Clara, a tua pergunta é uma pergunta que atrapalha muito escritores quando fazem ficção histórica ou ficção de viagens. O personagem dele, ao entrar num país estranho, deveria falar a língua desse país ou o país deveria falar a língua que ele fala. Isso solucionaria muito problema. Então, muitos escritores, como não tem como equacionar isso no seu roteiro, simplesmente ignoram e falam a mesma língua que os outros falam. A Emília, no Monteiro Lobato, solucionou isso muito bem. Quando eles vão à Grécia, não sei se o Pedrinho diz, nós não falamos grego. Então, diz ela, vou usar o faz de conta. Faz de conta que eles nos entendem. Pronto. E pronto, aí o Monteiro Lobato pode contar suas histórias sem se preocupar a cada momento em que houvesse um diálogo entre um nativo e o visitante, como se explicaria, como se solucionaria isso aí. Isso já embaraçou muitos narradores. O Homero parece que simplesmente usou esse mesmo expediente. Eu diria que Homero não tinha visto ainda, nem podia ter visto, mas como na Guerra das Estrelas. Não importa o planeta de onde veio, de onde veio o Darth Vader, eles falam inglês. E parece natural isso aí. Se nós, como os espectadores, aceitarmos isso, essa ilusão, pronto, isso não nos preocupa mais. Isso faz parte da maneira de fruir a ficção. Se eu vou me preocupar, por que o personagem não para ir ao banheiro? E ele não come, porque o narrador não põe ele comendo. Isso aí destrói a ficção. Então nós temos coisas que não tem como explicar. Parece que há diferenças de linguagem, inclusive dos deuses com os homens. Talvez os deuses que falassem grego. Mas a cena em que Afrodite vai seduzir o Anquises, que é de Troia, que é um parente do Príamo,
e vai levá-lo literalmente para a cama, e ela vai tranquilizá-lo, porque ele está muito assustado, ele está imaginando que por ali deve ter uma deusa, para que ele não tenha suspeitas, porque ela fala a língua dele. Ela diz, não, eu tive uma ama que falava a sua língua, então eu aprendi a falar assim como você. É o único momento em que se tem uma menção de diferenças linguísticas. Porque os deuses são os mesmos. Os troianos têm relação, segundo Homero, é claro, né, relação com deuses, com Zeus, com Atena, com Hera. E a linguagem é a mesma. Então, se nós formos pensar nisso, nós teríamos que ter intérpretes. E as próprias batalhas da Ilíada são sempre encontros mano a mano, frente a frente. Um guerreiro se apresenta para o outro e diz, eu sou filho de fulano, Beltrano, e agora eu quero te matar. E o outro diz, pois muito bem, eu sou filho da Ciclana e do Beltrano, e vamos ver quem é que mata primeiro. Ora, dialoga o tempo todo. Isso seria terrível se houvesse uma diferença de linguagem, que deveria haver historicamente. Troia fica na Ásia, é um reino asiático. Príamo tem um harém, ele tem 90 filhos, é claro que não é o pobre da Écuba, ela não teria como suportar todos esses partos. Mas tudo isso se esvai na fumaça do mito, da história, da lenda, e a gente relaxa e aproveita. Então, a dúvida de vocês é absolutamente legítima, mas a solução que os escritores fizeram foi de simplesmente ignorar esse detalhe. Termina aqui a Hora do Oráculo. O próximo episódio será a segunda parte do herói Teseu. Vai ser o episódio 37. E para compensar a demora aqui em publicar esse episódio, eu prometo que ele sai antes do Natal, se os deuses permitirem, é claro. Um abraço, gente.